estar aqui com vocês. Trago o abraço do pessoal da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, né, de toda a diretoria, de toda a equipe. A gente acha que essa semana, para mim e para a Isabel, começou, né, quando a gente estava lá em Vila Velha partindo para cá, né? Então já pegamos uma estrada maravilhosa, uma paisagem linda. E chegando aqui, tendo essa apresentação de um grupo de intergerações, né, muitos jovens com adultos no coral. Então essa abertura realmente já nos dá uma esperança muito grande para mudar o mundo, né, essa relação. E mais à frente o protagonismo infantil e juvenil, né, porque os jovens apresentaram essa surpresa para a gente, mostrando o teatro quando eles eram da evangelização espírita. E fica essa reflexão, né? Esse grupo realmente não se juntou à toa, né? Essas crianças hoje que estão aqui como jovens não estão juntos à toa, né? Não existe um acaso, então existe um propósito maior dessa juventude. E esse protagonismo deve ser realmente muito incentivado. Então hoje aqui, nós da equipe da Federação vamos falar sobre o tema para mudar o mundo. E a gente abordou esse tema no nosso último encontro de Mocidades Espíritas no Estado do Espírito Santo, o MES. Vários temas foram discutidos pelos jovens, foram 4 dias de encontro, né? Então a gente abordou várias temáticas. Hoje aqui a gente vai dar realmente uma pincelada. E toda essa energia aqui do Sul nos anima muito, né? A gente está na Federação com um movimento de tentar interiorizar o encontro de Mocidades Espíritas. E o Sul é um dos nossos alvos, né? A gente está tentando realizar, estamos tentando conseguir um local para realizar o próximo encontro aqui do Sul. Então eu peço a oração e a torcida de todos vocês para que a gente consiga, de repente, realizar esse nosso sonho. E o que é mais importante, né? Voltar para o Sul, né? Porque há 60 anos atrás foi o primeiro encontro de juventudes espíritas no nosso estado do Espírito Santo. Foi há 60 anos atrás aqui na região Sul. Então o nosso desejo, a nossa luta está sendo nesse sentido. E a gente está tendo um apoio muito grande do Quinto CRE. Agradeço aqui a vocês, tá? Por essa força, por esse empenho, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Isabel e eu vou ficar ali mais ou menos na questão operacional, tá? Um grande abraço, a gente está com o coração cheio de felicidades e muita alegria de ver esse salão aqui cheio, tá bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá dando para me ouvir bem aí? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gente, a Alessandra já parabenizou o grupo, mas eu tenho que parabenizar de novo, não tem jeito. Foi lindo. Vocês cantando foi lindo. O teatro foi muito legal, né? Paz e Floresta foi demais. Uma vibe muito gostosa. E eu queria começar a nossa conversa já parabenizando pelo tema, né, gente, da Semana Espírita. Poxa vida, desafios e soluções. Não podia ser um tema mais atual do que esse, né? E hoje o nosso desafio é falar sobre a mudança do mundo, né? Para a gente mudar o mundo. Pessoal, quantas frases desanimadoras nós ouvimos todos os dias sobre o nosso mundo, não é? Será que nós, às vezes, nos entregamos a esse desânimo, a esse pessimismo? Não é verdade? Nossa, esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo está acabando. Olha essa juventude. A gente não tem mais esperança com essa juventude. A juventude está perdida. Será que é isso mesmo? Então, passa aí, amor. Passa aí. Olha essa frase aí. O mundo está em uma correria e está chegando ao fim. Que frase, né? Negra, assim, pessimista. Vocês imaginam que essa frase é de agora? Se vocês tivessem que dar um chute aqui para mim. Essa frase é recente ou essa frase é antiga? O que vocês acham? Vocês acham que essa frase é recente? Quem acha que essa frase é recente, levanta a mão. Quem acha que essa frase é velha? Pois vocês estão certos. Mas vocês acham que é antes da década de 50, de 1950, ou é depois? É antes ou é depois?
O que vocês acham? Agora vocês vão ver a data. Sermão de 1014. Essa frase foi falada pelo arcebispo de York em um sermão que ele fez em 1014. Gente, o mundo está acabando há muito tempo, né? A gente está aqui. Estamos aqui firmes e fortes. E vocês acham que o mundo nesse tempo todo melhorou ou piorou? Gente, alguém tem dúvida que o mundo melhorou? Que o mundo melhorou muito. Mas vocês acham que a gente ainda tem que mudar alguma coisa nele? Será que nós ainda temos que mudar? Então eu queria que alguns de vocês, pode passar, Sandro. Bom, pega o microfone aí. Eu queria que um de vocês se voluntariasse e falasse para mim o que nós precisamos mudar no mundo. Porque a gente hoje vai falar que a gente tem que mudar o mundo, para mudar o mundo, o que a gente tem que fazer. Mas o que a gente precisa mudar nesse mundo? Tem que mudar alguma coisa? A gente tem consciência do que a gente precisa mudar? Eu vou passear agora, um de cada vez, hein? O que a gente precisa mudar, gente, no mundo? Quem quer falar? Rapidinho. Que bom, você voluntariou. Ter mais fé. Mais fé. Mais fé, hein? Vamos guardar. Opa, peraí. O que você acha? Mudarmos primeiramente a nós mesmos. Mudar a nós mesmos. Quem mais? Quem quer falar mais? O que a gente precisa mudar no mundo? Pede para um jovem falar aí. Calma aí. Quem levantou a mão aqui? Na verdade, nós precisamos fazer a reforma íntima, né? Cada um fazendo sua parte, chega a ser o todo. Algum jovem quer falar? O que a gente precisa mudar aí para mudar o mundo? Cadê? Não? Só filma. Vamos pegar o doutor Ateu aqui, ó. Para mudar o mundo? Isso. Menos ambição, pensar mais no outro. Menos ambição, pensar mais no próximo. Mas deixa eu continuar nele aqui. Então vamos continuar nele. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer para conseguir efetivamente operar essa mudança para a gente pensar mais no outro? Você pode pensar, mas o que a gente pode fazer para operar essa mudança no mundo? Como é que você estimularia seus companheiros a pensarem mais no outro? Te peguei, hein? Te peguei. O que você faz na sua juventude? Lá na casa espírita que você participa? Tem umas atividades que a gente faz na casa durante alguma sexta-feira. O que você faz lá? Você acha que muda o mundo? Muda. Ok. Você está mudando o mundo e não sabe. Quem mais quer falar? O que a gente precisa mudar para melhorar o mundo? Eu acho que a caridade, sem a caridade não há salvação. Então eu acho que as pessoas têm que olhar o próximo, né, como uma canção que o nosso amigo falou mais à frente, sem olhar a quem, né? Isso aí. Essa moça de aço vermelho, alguém se voluntariou? Lá atrás ela levantou o dedinho. Fora da caridade não há salvação. Aqui vem falar alto, acho que o microfone não pega. Eu acho que a gente tem que amar o próximo mais próximo, primeiro, que somos nós, e depois de nós, a nossa família, que é o próximo mais próximo de nós. Jesus pediu isso. A gente tem que começar a fazer isso dentro do nosso lar. Opa, olhar para a família. Quem mais quer falar? Tem uma fala no livro de Jesus, no lar, em que se cita essa verdade, né? Que é debaixo das telhas da casa que se muda o mundo, que se transforma o mundo. O pessoal do fundo está produtivo aqui, hein? Eu acho que para mudar o mundo é preciso mais amor, confiança e respeito. Amor, confiança e respeito. Que beleza.
Agora, quem acha que é o mais velho que está aqui dentro? Quem acha que desconfia que eu sou o mais idoso? Idoso. Ninguém vai levantar o dedo, né, gente? Ninguém vai. Agora eu peguei pesado. Vovô não, vovô. O senhor quer. Vou lá no. Ó, o pessoal do fundo está produtivo. Cheguei. É parar com essa porcaria. Parar com o roubo e a saúde vai melhorar, não é isso? Vai melhorar a saúde, melhora tudo. Só acabar essa roubaria dentro do Brasil. Ótimo. Se a gente fizer por onde, acaba com isso tudo. É uma questão moral, essa questão do roubo, não é isso? A gente está vivenciando isso no Brasil, né? Muito bem lembrado, melhora para todo mundo. Quem mais? Olha ela aqui, ó. Ó, tem duas pessoas aqui. Olha o pessoal da frente agora, ó. Foi só provocar. Eu acho que para mudar o mundo, para que o mundo seja melhor, é o Evangelho. Se evangelizar as famílias, se evangelizar, porque é no lar que se formam os cidadãos de bem. E é o Evangelho que vai transformar o mundo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que lindo, hein? Ele não falou espiritismo, ele falou o Evangelho. Marília, você tem o nome da minha sogra. Marli, você não tem o nome da minha sogra. Eu acho que para mudar, a gente precisa desenvolver a tolerância. Tolerância. Bom, já sabemos que precisamos mudar no mundo. Como mudaremos esse mundo? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos continuar, Alessandro. Esses aqui, eu não sei se todos conhecem, mas essas são as 17 metas que foram elencadas pela organização, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Toda vez que eu falo organização, eu quero falar de saúde, gente, é um problema. Eu tenho que raciocinar e falar. É na Organização das Nações Unidas. Eles elencaram 17 metas. E essas 17 metas, elas incluem 169 objetivos específicos de transformação do planeta Terra. Então, aqui, nesse documento, está a opinião de múltiplas nacionalidades, de vários estudiosos, de vários ativistas sociais, que chegaram à conclusão que para nós transformarmos o nosso planeta Terra em um mundo melhor, em um mundo regenerado, nós precisamos trabalhar nessas 17 metas. Eles chamam de The Global Goals, para um desenvolvimento sustentável. A meta 1, erradicação da pobreza. Meta 2, erradicação da fome. Meta 3, saúde de qualidade. Meta 4, educação de qualidade. Meta 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento, paz e floresta. Meta 7, energias renováveis. Meta 8, empregos dignos e crescimento econômico. Meta 9, inovação e infraestrutura. 10ª meta, redução das desigualdades. 11ª meta, cidades e comunidades sustentáveis. 12ª, consumo responsável. 13ª meta, combate às mudanças climáticas. 14ª, vida debaixo da água, preservação da vida marítima. 15ª, vida sobre a terra. 16ª, paz e justiça. E a 17ª, parcerias pelas metas. Bom, nós espíritas estamos falando que precisamos mudar o mundo. Que para a gente conseguir construir na Terra o planeta de regeneração, precisamos transformar esse planeta para melhor.
E, obviamente, a transformação desse planeta para melhor passa por todas essas metas. Só para que nós consigamos atingi-las, nós precisamos agir. Nós precisamos transformar o homem que hoje habita a Terra. Porque todas essas metas, obrigatoriamente, para serem plenamente cumpridas, têm que passar pela transformação moral do homem. Se não houver transformação moral, humanística, se nós não trouxermos espiritualidade às nossas relações, nós não conseguiremos operar essa mudança. E o que nós vamos falar aqui é qual é o papel nosso como espíritas, qual é a nossa parte que nos cabe, qual é o pedacinho nosso desse latifúndio para que a gente consiga efetivamente transformar o mundo, modificar o mundo. Então vamos passar, vocês vão ver um vídeo rápido sobre essas metas globais de transformação do nosso planeta. Lindo, né, gente? Lindo vídeo. Se nós formos pensar, olha como esse mundo já se transformou para melhor. Joana de Ângeles fala que nunca se fez tanto bem na Terra. Nós estamos vivendo um momento de grande escuridão. Mas não existem transformações sem a desconstrução. Não existe transformação sem o sofrimento, sem a dificuldade. E é nesse momento que nós estamos passando, exatamente pela meia-noite mais profunda do planeta Terra, que já era prevista há muitos e muitos anos, né, tanto pela informação dos Espíritos, até por profetas que antecederam até Jesus, a gente já conseguia prever que nós passaríamos por convulsões muito dolorosas, muito difíceis. Mas nós podemos, hoje, nesse momento, viver numa terra regenerada. Nós podemos viver a regeneração agora, se nós de alguma forma nos envolvermos na operacionalização dessa mudança, de forma indistinta, lado a lado com todos os nossos irmãos, não só nossos irmãos espíritas, mas também nossos irmãos de outras religiões, de outros pensamentos, de outros posicionamentos, contanto que o objetivo central seja o mesmo: melhorar a vida para a humanidade, melhorar a vida para as criaturas que estão aqui vivendo conosco. Então hoje, eu pensei assim, poxa, são tantas coisas que a gente podia falar hoje. A gente podia falar sobre a sustentabilidade, poderíamos falar sobre a questão do trabalho, poderíamos falar sobre a valorização da vida, poderíamos falar uma série de assuntos que envolveriam essas 17 metas. Mas nós optamos, nós da equipe optamos por trazer uma fala, uma tratativa que talvez a gente possa implementar muito fortemente dentro do movimento espírita, que é o trabalho interreligioso. Volta para o anterior. Nós entendemos que, avaliando essas 17 metas, que são metas para serem trabalhadas durante os próximos 15 anos, a ONU considerou que até 2030 nós teríamos que estar com isso aí bem desenvolvido, bem adiantado. Nós trabalharíamos dentro da nossa religião muito a 16ª meta, com um assunto que eu estou trazendo hoje para vocês, que é a paz e a justiça. Quando nós trabalhamos a diferença interreligiosa, nós sabemos quantos conflitos hoje acontecem na Terra associados às guerras religiosas, quantos horrores, quantos jovens sendo mortos, quantas famílias sendo destruídas, quantas famílias, quantos seres passando por profundos sofrimentos, sendo obrigados a deixarem suas nações, suas casas, seus amores, para se direcionarem num mar incerto, num mar revolto, buscando uma vida melhor, uma vida mais digna. Quantas vidas já não se perderam em função do não respeito entre as religiões? Então é isso, é trabalhando essa meta, essa forma de trabalhar e trazendo isso para uma esfera prática dentro do movimento espírita que nós resolvemos trazer hoje para vocês. Então, o que seria um trabalho interreligioso para transformar o nosso mundo? Gente, eu não estou falando de diálogo interreligioso, eu não estou falando de ecumenismo, eu estou falando de trabalho. Trabalho entre religiões. O que é interreligiosidade? Está aqui uma foto linda
de várias representatividades conhecidas mundialmente das diversas religiões. Até quando ficaremos na foto? Até quando permaneceremos na imagem? Tenho ali o indiano, tem o muçulmano, tem o católico, várias linhas religiosas representadas. Mas será que trabalhar a interreligiosidade é só isso? Será que trabalhar a interreligiosidade é fazermos eventos pontuais, em que se unam as religiões, em que cada um fale um pouquinho? Ou a gente precisa fazer mais do que isso? Trabalhar mais do que isso? Quantos de nós não falamos algumas frases que às vezes a gente, dentro do Espiritismo, a gente se coloca assim, não, eu respeito as demais religiões, isso para mim é tranquilo, né? Mas às vezes nós temos falas muito capciosas que escondem um separativismo que muitas vezes nós mesmos não percebemos. Ó, quem nunca ouviu frases como essa? Gente, eu fico louco porque eles não enxergam. Como é que eles estão acreditando em céu e inferno? Como é que eles acreditam em penas eternas? É muita ignorância fazer tantos rituais. Nós não precisamos de rituais para praticarmos a religião. Pelo amor de Deus, como alguém pode acreditar em céu e inferno? Ih, lá vem os bíblias ali, ó, chegando, ó, carregando a Bíblia embaixo do braço. Que absurdo esse negócio de fazer promessa, pagar promessa, gente. Isso não faz sentido. Nós sabemos, o Espiritismo já nos trouxe que o importante é a nossa autotransformação. Esse negócio de subir o convento da pé de joelho é um absurdo. Bom, eu até vou nas outras igrejas, eu até vou de vez em quando lá nas outras igrejas. Eu respeito a fé alheia, mas um dia todos aceitarão as verdades da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é detentora da verdade. Aceitei a oração de todo o coração, mas eles rezam estranho, né? Eles gritam demais. Adoro o namorado da minha filha, mas seria tão melhor se ela namorasse o outro fulaninho da mocidade espírita dela. Eu gosto tanto dele. Pessoal, às vezes nós falamos assim, na verdade. A gente não fala assim de vez em quando? Vamos tentar lembrar se de vez em quando a gente não se posiciona de maneiras meio preconceituosas em relação aos irmãos de outras religiões. Obviamente, nós espíritas sofremos muito preconceito. Nós sofremos muito preconceito, né? Eu mesma já fui chamada de montaria do capeta, por ser espírita. Né? E eu era criança quando fui chamada assim. E é muito doloroso. Mas a gente precisa, enquanto cristãos, enquanto pessoas que se dizem espíritas, nós precisamos ser o ponto de diferença. Nós precisamos ser aqueles que efetivamente não construímos a separatividade, não sentimos a separatividade. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. O que é interreligiosidade? Vocês sabiam que ecumenismo, o termo ecumenismo de alguma forma já exclui algumas religiões? Eu não sabia disso. Foi quando eu fui estudar isso aqui que eu fui saber que ecumenismo exclui as religiões não cristãs. Vocês sabiam? O ecumenismo fala do entendimento, né, do diálogo, do entendimento entre religiões cristãs. Tira de lado os monges budistas, zen budistas, tira os tibetanos, tira os muçulmanos, tira os judeus. Por isso que hoje em dia eu estou deixando de usar a palavra ecumênico para usar o diálogo interreligioso. Mas depois de estudar esse termo, eu acho que a gente tem que usar o termo trabalho interreligioso. Tem que superar o diálogo, tem que ir para o trabalho. E nós vamos ver por quê. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, tão amado por nós. Conhecemos um lado austero, um lado sério desse codificador, que trouxe nas costas
a responsabilidade e a missão bendita, divina, de trazer para o planeta Terra a terceira revelação. A revelação que veio através da mediunidade, através da realidade da espiritualidade. Há muitas vozes em todo o planeta Terra. No momento em que a realidade espiritual veio para este planeta através do trabalho árduo de Allan Kardec, a voz da imortalidade surgiu e pipocou de maneira inequívoca e incontrolável em todos os pontos da Terra. E para fazer esse trabalho, que foi um trabalho de codificação, de organização das informações, tinha que ser um ser tão evoluído quanto Allan Kardec, que trazia na sua alma o bom senso, que trazia na sua alma o espírito científico para que tudo que ele conseguisse codificar tivesse credibilidade, não podia ser uma brincadeira, e por isso ele era um homem muito sério. Mas Kardec tinha um lado que talvez nós espíritas não conheçamos, que era o lado da humanidade, que era o lado da não separatividade, que era o lado da diversidade. Em várias falas de Allan Kardec nós podemos observar a sua amorosidade e a sua caridade. E Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele fez um diálogo fictício com um padre. Está lá no capítulo 1 do livro que é o Espiritismo, e o título dessa fala é Terceiro Diálogo, o Padre. Eu coloquei ali o lema, né, da bandeira lá de Allan Kardec, Trabalho, Solidariedade e Tolerância, lembrando já desse aspecto não separatista do nosso codificador. Quer dizer, a bandeira dele era essa, incluindo a tolerância. Olha o que está escrito, gente, vocês têm que ler esse capítulo, tá? Esse capítulo todo espírita deve ler, porque ele é um capítulo muito rico e ele é um capítulo relativamente longo. Mas eu trouxe aqui para nós pensarmos em algumas colocações que ele faz nesse capítulo. Nesse capítulo, vocês sabem que o Espiritismo ele sofreu muitas retaliações e muitos enfrentamentos com muito preconceito no momento em que ele surgiu. Allan Kardec foi muito maltratado, foi ridicularizado por amigos e foi muito difícil. Então ele fez esse capítulo no sentido de dar respostas amorosas, respeitosas, àqueles religiosos que combatiam a doutrina, que questionavam diversos pontos da doutrina. E ele tem alguns trechos em que ele fala, como por exemplo nesse primeiro que eu destaquei aqui: não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Allan Kardec falando para o padre: nós não temos o interesse, nós não temos sequer a pretensão de converter-vos às nossas ideias. Ele em nenhum momento deseja isso. E nós, como espíritas, também não devemos, durante a nossa vida, tentar converter ninguém. Allan Kardec não se esquivou de codificar e divulgar incansavelmente a doutrina espírita, de divulgar as verdades do Espiritismo, que são tão consoladoras e tão benditas, mas em nenhum momento ele desrespeitou a fé alheia ou quis converter quem quer que fosse ao Espiritismo. Outro trecho: o Espiritismo se dirige àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam, os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Veja bem a fala do codificador. O Espiritismo, ele é voltado para aqueles em que nada creem. Aquelas criaturas que estão na Terra, que não se confortam, que não são preenchidas pelas informações religiosas presentes no planeta até aquele momento, né? Essas são as pessoas às quais o Espiritismo se dirige. O Espiritismo se dirige àqueles que nada creem. Olha que fala interessante de Kardec. Porque pela visão respeitosa dele, pela visão caridosa dele, ele realmente acredita que aquelas criaturas que estão confortadas com outras religiões, que estão praticando bem dentro de outras religiões, está tudo certo. O Espiritismo está para atender aqueles que não estão satisfeitos. A seus olhos, aos olhos do Espiritismo,
Toda crença, quando sincera, e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Fala de Kardec. Toda crença que seja sincera, que impeça o homem de fazer o mal, que faça com que o indivíduo seja bom, é respeitável, mesmo que fira a nossa lógica. Que nós sabemos, nós enquanto espíritas, tem algumas concepções de outras religiões que realmente a gente não consegue acreditar, né? Que não nos atende ao coração e à alma, mas se atende ao nosso irmão, a gente respeita. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, um capítulo que se dedica a esse assunto, fora da igreja não há salvação, versus fora da caridade não há salvação, está aí um capítulo que rompe completamente com a ideia de que o que nos leva a Deus e nos leva a sermos felizes, né, que nos leva a tão sonhada salvação, não está dentro de nenhuma igreja, não está dentro de nenhum templo, não está dentro de nenhuma parede feita de cimentos e tijolos. Também é uma fala em que traz para uma coisa muito mais importante relacionada ao desenvolvimento espiritual. Então, nesse assunto, no trabalho prático interreligioso, eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo que está acontecendo agora, do qual eu tive o prazer de participar, de trabalho efetivo, real, interreligioso, que está acontecendo no planeta Terra, numa dimensão bem considerável. E eu tive a possibilidade, a felicidade de ser convidada enquanto representante da federação para participar. A Rede Global de Religiões para Crianças, que é a GNRC, é uma rede que inclui vários países de vários continentes, que foi formada pela fundação, aqui é Arigatô, que é uma fundação internacional. Ela inclui membros de todas as grandes tradições religiosas do mundo. Junto à GNRC, está empenhada em criar um mundo onde cada menina e cada menino pode crescer sãos e salvos, um mundo onde todas as crianças têm a oportunidade de brilhar. Olha que coisa linda, gente. Então é uma rede global de proteção à criança e ao adolescente, só que o foco é a espiritualidade. O foco é a união de forças de todas as representatividades religiosas do planeta Terra, trabalhando juntas pelo bem e proteção da criança e do adolescente. Só que ela considera essa fundação, esse grupo, é um grupo muito maravilhoso, porque hoje o que nós precisamos fazer na Terra para transformar esse mundo é espiritualizar as instituições. Nós precisamos trazer espiritualidade às instituições de educação. Nós precisamos trazer espiritualidade às instituições governamentais. Nós precisamos espiritualizar todas as instituições sociais, movimentos em favor do bem do ser humano. A gente precisa fazer esse trabalho. E essa rede global que uniu religiões, ela tem base religiosa. Ela quer mudar o mundo em todos os seus aspectos, psicológicos, materiais, sociais, de diminuir a desigualdade, de aproximar os seres humanos com bases religiosas de trabalho efetivo, todos juntos. Aqui está a foto do dia em que nós ficamos 4 dias no mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu. Acho que foram 4 dias maravilhosos, muito especiais na minha vida particular, em que eu passei com esses irmãos de diversas representatividades religiosas. Essa foto aqui é uma foto em que os monges budistas fizeram a cerimônia do chá, em que nós pudemos observar a delicadeza e o quanto de beleza, de significado em relação ao respeito ao ser humano e ao irmão que vive com você por essa cerimônia do chá. Que nós muitas vezes, às vezes, pelo nosso desconhecimento, até agimos com preconceito em relação a algumas instituições religiosas que fazem cerimônias. Nós espíritas não fazemos, eu, Isabel, sou espírita, também não tenho hábito e não está dentro de mim isso, mas temos irmãos que fazem, e quando você se despe do preconceito e vai procurar entender e conhecer aquela religião, você começa
a perceber o quanto ela traz informações e tem significados muito semelhantes ao Espiritismo. Aqui ele nos mostrou o momento de reverência, em que ele se ajoelha diante do irmão para servi-lo. Até quando a gente coloca a xícara na bandeja, ele fala, você tem que colocar aqui porque você tem que se preocupar com quem vem atrás de você. Então são coisas muito belas que eu pude vivenciar naqueles dias. E foi um momento em que nós, vocês vejam ali, olha, na foto de cima, essa aqui eram os irmãos católicos, esses eram os luteranos, esse era um monge tibetano, esse aqui mostrando o que a religião dele fala. Essas são nossas irmãs judias, que são um grupo que estão iniciando aqui no Espírito Santo. Esses são nossos irmãos monges zen budistas. E aqui sou eu com duas amigas falando do Espiritismo. Não foram 4 dias vazios, foram 4 dias de discussão sobre como nós poderíamos trabalhar formando um grupo de trabalho interreligioso aqui no estado do Espírito Santo. Bom, como eu falei, foram dias muito, muito lindos, muito maravilhosos, e realmente esse grupo já existe, esse grupo já está fazendo trabalho. Nós já tivemos a oportunidade de pessoas da federação irem fazer o trabalho com os luteranos. Eu já estive em evento dos judeus contra meus irmãos, esqueci o nome aquela destruição em massa que teve dos judeus na Segunda Guerra Mundial, tem um nome? Holocausto, perdão, desculpa. E eu lembrei, depois que eu vivi aquilo tudo, dessa fala aqui do livro Pensamento e Vida, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, em que ele fala é uma página que ele fala da mente. E ele faz a seguinte colocação, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, mais uma vez, a mente é o espelho da vida, em toda parte, que se ergue da terra para Deus, sob o comando do Cristo, como se nós fôssemos um diamante bruto, que sai lá do solo escuro e avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. E quando eu estive lá com os nossos irmãos de outras religiões, uma das coisas que eles nos falaram, os monges zen budistas, eles falaram dessa flor, que é a flor de lótus, que tem um significado muito especial para eles. Vocês vejam com a imagem de Buda, muitas imagens de Buda, ele está sentado em cima dessa flor de lótus. Existe essa deusa que é muito respeitada pelos monges zen budistas, e ela carrega essa flor na mão. Essa flor tem para eles um significado de pureza espiritual. Porque essa flor lindíssima, ela tem a raiz dela e ela nasce no lodo mais profundo dos pântanos, nas áreas mais escuras, mais pantanosas. E ela cresce e ela vem se expor na pureza e na beleza dela na superfície. Então eles há milênios têm a representatividade dessa flor como um significado de pureza e de engrandecimento espiritual. Quanto mais você se desenvolve espiritualmente, você consegue partir desse fundo lodo para vir para a magnificência da luz, como disse o Emmanuel. Então eu percebi uma semelhança grande de significado do que eles trazem através dessa simbologia para o que disse o nosso mentor. Então a gente vai percebendo, quando a gente vai se despindo dessas separatividades, a gente vai percebendo vários pontos de encontro entre as diversas religiões, vários pontos de contato, de interação. Então está aqui. O nosso Mahatma Gandhi, que era um religioso não cristão, ele fala que as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo?
Então ele encara que as religiões são só caminhos diferentes para que a gente chegue no mesmo lugar. Amor e verdade são duas faces de Deus. A verdade é o fim, o amor é o caminho. Essa é a fala de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um homem maravilhoso, que todos nós respeitamos, que não era de uma religião cristã, mas ele falava, ele amava a fala de Jesus, e ele dizia que as bem-aventuranças eram um guia muito seguro para a humanidade. E ele dizia que se nós, hoje, perdêssemos no planeta Terra todo o conhecimento, que se houvesse uma hecatombe, que se destruíssem todos os livros e todas as fontes possíveis de conhecimento na Terra, se permanecessem as bem-aventuranças do Cristo, nós estaríamos com a humanidade salva e com a humanidade bem conduzida. Esse era um homem que fazia parte de uma religião não cristã. Aí, meus amigos, vimos a parte material da coisa, né? O como nós nos colocamos, o trabalho que está sendo realizado efetivamente hoje, né? Com essa rede global e várias outras ações interreligiosas que a gente não tem conhecimento. Aí eu fiquei pensando, será que tem trabalho interreligioso na espiritualidade, que já esteja na literatura espírita? Será que a gente pode lembrar de algum exemplo? E para lembrar de um exemplo de trabalho interreligioso na espiritualidade, eu trouxe um pedacinho, um trechinho do livro Transição Planetária, que é Psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro, ele trata da transição planetária. Ele descreve a parte espiritual do resgate que foi feito no momento em que houve aqueles tsunamis, em que a gente perdeu milhares de vidas, né, lá naquelas ilhas e tal. E ele descreve a parte espiritual. Todo aquele sofrimento que aconteceu naquele momento foi uma morte coletiva que era necessária, que, segundo o que está escrito nesse livro, está associada à necessidade de resgate coletivo por causa de vícios e paixões muito intensos que aconteciam na região, também associados ao abuso da sexualidade. E todos os espíritos, de alguma forma, que estavam envolvidos, mesmo que de outras vidas, com aquela realidade, passaram por essa grande provação e expiação. E ele traz para a gente o trabalho de auxílio à desencarnação de vários espíritos que permaneceram presos aos seus corpos, aos seus despojos carnais, que não conseguiram se distanciar. Então, olha o que fala nesse livro. No momento do resgate desses espíritos que já tinham desencarnado e não conseguiam se libertar. Aproximamo-nos e, a um sinal do médico Abdul, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, versículo, de uma das suras, capítulos, do Corão, em tonalidade ritmada. Qual faria um muçulmano no seu recitativo na torre das mesquitas? Olha que coisa linda. Eles eram muçulmanos, os que morreram. Dava para só Bezerra de Menezes ir lá e dar assistência? Dava só para mentores espíritos espíritas, darem o consolo àquelas criaturas em sofrimento? Ou eles precisavam de um muçulmano que recitasse as suras para que eles se sentissem acolhidos no momento da morte? Esse é um exemplo de trabalho interreligioso na espiritualidade. Um outro trecho, olha que interessante. O padre Marcos, o padre estava no resgate espiritual. O padre Marcos tomou das mãos, que pareciam garras de um deles, o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas. O religioso, com movimentos circulares, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, deslindando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis. Então era um padre fazendo a facilitação da desencarnação de um espírito que estava sendo vampirizado, que estava sendo seguro, né, por um outro que estava ali, infelizmente, operacionalizando aquela ação infeliz, né?
e o padre que deu o passe, o padre que liberou aquele espírito. E esse padre, nesse livro, ele é questionado pelo espírito, por um dos espíritos que estavam participando do trabalho, que pergunta para ele: mas padre, como é que funciona isso? O senhor é católico. Nós sabemos que a religião católica tem os seus dogmas que são contrários à realidade da reencarnação. E o padre fala: meu filho, não tem nenhum conflito nisso. A verdade é única. Eu sou católico, sim. Eu amo a igreja. É assim que eu manifesto a minha religiosidade. Mas eu conheço a verdade universal. É a verdade que Mahatma Gandhi se referia, que é uma só. E todos nós, meus irmãos, iremos em algum momento convergir para essa verdade única, que não conflita com nenhuma religião. Não existe problema nenhum. Agora, é muito importante a gente perceber nesse livro a importância do trabalho interreligioso para atender o sofrimento humano, depois da morte também. Uma outra fala desse livro: era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mistério a que nos dedicávamos. Não existem violências nas leis de amor, sendo necessário qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Olha que coisa linda! Não existem violências nas leis do amor. Então, quando eles vão para esse resgate com o muçulmano, com o católico, com os espíritos espíritas, eles estão dando amor. Eles estão acolhendo a criatura do seu sofrimento, mas não da forma que a gente acha que deve acolher, mas da forma que ela precisa ser acolhida. E é isso que é trabalho interreligioso. Num planeta em transição, e nós somos a pátria do Evangelho, e a pátria do Evangelho tem a fatalidade de, num futuro relativamente breve, receber sofrimento de várias nacionalidades, nós precisamos internalizar essa verdade. Nós precisamos aplacar o sofrimento. E nós precisamos saber que as dores humanas, elas são iguais em qualquer lugar do mundo, assim como o poder de aplacá-las quando se deseja acolhê-las com amor. A mãe que perde o filho no Brasil tem o mesmo sofrimento que a mãe que perde o filho na Síria. Tem o mesmo sofrimento que a mãe que perde o filho nos Estados Unidos. Todo sofrimento deve ser acolhido de diversas formas, porque o ser humano é muito complexo. O trabalho interreligioso também dá essa possibilidade. Volta lá, só para eu... Vocês lembram do filme Nosso Lar, que na sala da governadoria tem vários símbolos religiosos? Vocês lembram desse detalhe? Por que será, né? Enfim, qual é a real importância das religiões? Emmanuel, no livro Nosso Lar, tão conhecido por nós, no prefácio desse livro, quando ele se refere ao autor espiritual André Luiz, aqui Emmanuel está falando de André Luiz, aquele espírito que era médico, que praticou muitos vícios, que acabou morrendo por cirrose hepática, né? E ele vence todas as dificuldades dele depois que ele parte para o mundo espiritual, através da morte. E Emmanuel está falando dele. Guarde a experiência dele, André Luiz, no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel falou isso. Então, Emmanuel reconhece que todos nós precisamos muito do espiritismo. O espiritismo desvenda muita coisa maravilhosa. O espiritismo facilita muito a nossa vida. Mas a gente precisa mais ainda de espiritualidade. E o que é desenvolver a espiritualidade? Vocês veem, isso aqui eu estou fazendo um plágio aqui da equipe da federação, que a gente tem trazido muito essa concepção na caravana Belibudê. Né? Depois, se alguém não conhecer, a gente pode explicar o que é a caravana Belibudê. A gente está trazendo essa imagem alegórica aqui desses 4 personagens. Né? Todo mundo conhece, né? Quem não conhece a história do Mágico de Oz? Alguém não conhece?
Todo mundo conhece. Todo mundo lembra o que representava cada personagem desse? O que faltava no espantalho? O que faltava no espantalho? O cérebro. E o que faltava no leão? Coragem. E o que faltava no homem de lata? Era o coração. Então, essa alegoria nos mostra o que é desenvolver a espiritualidade. Pestalozzi falava isso, Jesus falava isso, Allan Kardec, em alguma medida, falava isso. Vários mentores espirituais falam isso, Emmanuel, Joana de Ângeles, que o homem, para ser pleno, ele precisa se desenvolver nesses principais aspectos, que é o cérebro, que é o coração e atitude, mãos. Não tem como a gente atingir a espiritualidade só tendo conhecimento. O conhecimento precisa vir pro coração, precisa vir pro sentimento, precisa nos mexer, nos mover. Mas adianta se ficar só aqui? Não. Essa é a fase que a gente está. A gente está na fase do leão. A gente está na fase das mãos. Às vezes, tem pessoas que são mais tocadas pelo conhecimento, que ela só vai agir se ela adquirir o conhecimento. Tem gente que precisa muito ser tocada para ela conseguir agir. E tem gente que às vezes precisa trabalhar, meter a mão na massa para ter interesse por estudar. Vocês percebem isso, mas o importante é que nós desenvolvamos isso. A gente precisa procurar a nossa Dorothy. Onde está a nossa Dorothy íntima? Que consiga nos fazer juntar tudo isso e a gente efetivamente ir trabalhar. Trabalhar com os nossos irmãos também de outras religiões. A gente precisa procurar uma forma de desenvolver esses 3 aspectos do nosso ser para a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Enfim, qual é a importância das religiões? Eu trouxe a foto desse rapaz. Esse rapaz foi uma pessoa que nós conhecemos nesse momento em que a gente esteve lá da reunião da GNRC. Ele é um irmão evangélico, batista, ele é um advogado, e ele trouxe uma lição que eu nunca mais vou esquecer. Ele é nordestino. Teve um episódio em que houve um assassinato de um pai de santo num estado do Nordeste, que foi uma coisa muito emblemática, foi uma coisa muito sofrida, porque foi assassinado de cunho religioso, de preconceito religioso. E essa comunidade, desse centro, desse terreiro, se localizava num local de muita periculosidade e de muita violência. E a mãe de santo, que era casada com esse homem que foi assassinado, ela ficou numa mágoa e numa revolta muito grande. E esse rapaz, enquanto cristão, ele se sentiu na obrigação de pedir perdão para essa mulher em nome dos cristãos. Sabe o que esse rapaz fez? Evangélico. Ele se vestiu de um bandista, botou branco, botou guia de santo, tirou o sapato e se enfiou nessa comunidade. Ele foi até o centro de Umbanda, se vestiu dessa forma para não ser reconhecido. Quando chegou lá, ele pegou a mão da mãe de santo e pediu perdão. Falou: minha irmã, eu venho aqui em nome de todos os cristãos pedir perdão pela morte do seu marido. Depois que ele tomou essa atitude, criou-se um núcleo da GNRC nesse centro de Umbanda. E esse centro de Umbanda hoje é um ponto de luz que recebe crianças e jovens para serem protegidos através desse trabalho interreligioso. Esse rapaz ainda tem vínculo com essa casa, e essa casa é um ponto de apoio e de trabalho dessa rede interreligiosa. Nós temos vários outros exemplos de trabalho interreligioso, que é, por exemplo, do maestro chamado Mika. Ele é um jovem que resolveu ir lá para a zona pior de conflito entre Israel e os palestinos, os árabes. Criou um coral. Ele criou um coral de jovens muçulmanos e israelitas. Ele criou um ponto neutro em que esses jovens conseguem conviver, se conhecer e perceber os pontos que eles têm em comum e de amor.
E hoje esses jovens fazem apresentações, até no exterior, juntos, participando, ficando dias e dias no mesmo quarto, no mesmo ambiente, sem problema nenhum, passando a se amar, passando a se entender. Isso é efetivamente trabalho da religiosidade colocada em prática. Nós temos também esse professor brasileiro, é um professor de arte marcial, que foi para uma escola de domínio de árabes, em que tem zonas de conflito muito grave. O nome dele é professor Marcos Gorenstein, e ele fez uma fundação em que ele juntou jovens, que no caso dele é de crianças, ele juntou crianças israelitas e palestinas para aprenderem a luta marcial e dessa forma aprender o respeito mútuo. E está aqui, Dalai Lama. Uma vez perguntaram para ele qual é a melhor religião. Todo mundo esperava que ele fosse falar a religião dele, né? E ele respondeu: a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus, aquela que te faz melhor, mais compassivo, mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor. Essa é a melhor religião, é a que te faz um homem de bem. Chico Xavier, uma vez conversando com uma senhora, foi muito interessante a resposta da simplicidade desse homem ao que a mulher falou. Essa moça, essa senhora chegou para ele e falou: poxa, Chico, eu tenho um marido tão maravilhoso, ele é tão bacana, ele é um excelente pai, ele é um excelente cidadão, é um homem de bem, me faz feliz, não tem homem igual. Ele só tem um defeito. Aí ele falou: qual é o defeito, minha irmã? Ele não é espírita. Aí ele começou a rir e falou: minha senhora, deixa ele fora do espiritismo, deixa ele assim, que se ele é isso tudo que a senhora está falando e não é espírita, é porque ele está bem onde ele está. É porque ele está sendo feliz e ele está sendo um homem bom, apesar de não estar no espiritismo. Madre Teresa de Calcutá falava que as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Religiosa é igual, um ícone da bondade e da caridade que o mundo conheceu. Ela valorizava mais as mãos que trabalhavam do que as mãos que rezavam. E Mahatma Gandhi, por fim, que eu acho que é um exemplo de vida para todos nós. Houve uma ocasião em que Mahatma Gandhi, na sua luta pacífica pela liberdade da Índia, frente ao poderio inglês, naquele momento em que eles não partiam para o combate e eram surrados, eram maltratados, teve um episódio em que ele se aproximou de um soldado inglês e o soldado inglês bateu muito nele. E ele caía, levantava e ele continuava batendo. Caía, voltava a levantar, mas o soldado continuava batendo. Até que um momento esse soldado ficou indignado e falou: meu Deus, você não tem vergonha, você não tem dignidade, você não reage ao que eu estou fazendo, você não vai fazer nada. E ele vira para o soldado e fala o seguinte: meu filho, olhe o crucifixo que você carrega no peito. Olhe o homem que está crucificado, pendurado no seu cordão. Eu estou fazendo o que esse homem manda. Mahatma Gandhi deu uma lição para aquele soldado. E o soldado se sentiu tão envergonhado que ele puxou Mahatma Gandhi, o apoiou, pediu desculpa e cuidou das suas feridas. Porque Mahatma Gandhi, que era hindu, que é uma religião não cristã, seguia as palavras do Cristo que aquele soldado carregava no peito. Mais uma vez falando de Kardec, para nós concluirmos a nossa fala. Naquele mesmo capítulo que eu citei do Diálogo com o Padre, ele cita os 5 pontos de união entre as religiões. Allan Kardec fala que nós espíritas não devemos nos prender a questões periféricas da doutrina. O que ele fala que são questões que são exclusivas da nossa religião? É a reencarnação, é a mediunidade, né? E que a gente não precisa usá-las para lidar com os nossos irmãos de outros credos. Mas existem 5 pontos que confluem todas as religiões. E ele cita os 5, que é Deus, imortalidade da alma, livre-arbítrio,
consequências dos atos e a lei de amor. Todas as religiões que de alguma forma professam bem, acreditam em Deus, acreditam na imortalidade da alma, entendem que o homem tem a oportunidade e o direito de escolher, sabe que nós sofremos as consequências do que fazemos e sabe que não existe como nós sermos felizes fora da lei de amor. E este foi o ser que esteve na Terra mais transformador, mais revolucionário, que mais mexeu com as nossas entranhas, com a nossa verdade, que mais mexeu conosco como seres imortais, foi Jesus Cristo. Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala que a lei magna do mundo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele transformou esse mundo. E é a partir da transformação íntima de cada um de nós, a partir do que ele falou e do que ele nos orientou, é que vai se processar naturalmente a transformação do nosso mundo. E tem uma música que nós conhecemos muito bem, que é Aos Pés do Monte, em que Tim e Vanessa foram muito felizes quando eles falam dessa música, em que eles exprimem através da melodia e da letra a transformação que Jesus opera nas criaturas e no nosso ser com as falas dele. Agora, Jesus, ele não falou somente, ele deu exemplos. Ele trouxe vida, ele trouxe ação a tudo que ele falava. Então, para a gente concluir a nossa fala de hoje, lembrando que Jesus é o nosso mestre guia, que Jesus nunca falou em religiões, que Jesus só falou na transformação do homem, nós vamos ouvir novamente o nosso grupo musical Eleni Bazani para nos congregarmos nessa verdade e nesse sentimento. Sentimento me
Amém.